Você quer montar um computador para jogos, sabe que pode economizar com o kit Xeon, mas nesse vídeo eu vou mostrar a verdade sobre se ainda em 2023 vale a pena montar o seu computador com kit Xeon. E olha só, tem muitos processadores e kits custo-benefício, então fique comigo depois da vinheta que eu vou mostrar para você. Provavelmente você deve saber que em meados de 2020 ficou muito famoso o kit Xeon, principalmente por quê? Porque ele desempenhava um papel muito forte em jogos, um desempenho muito alto e um custo muito baixo, então isso assustou todo mundo que começou a comprar. Youtubers começaram a surgir no mercado falando dos produtos da AliExpress, o processador Xeon e memórias RAM por um preço em meados de 400, 550 reais. Mas vou mostrar para você também outros kits custo-benefício que às vezes podem valer mais a pena dependendo do seu perfil. Aqui vai estar, eu vou falar do kit Interposer, vamos comparar também com um kit Ryzen, que vem com memória RAM, placa-mãe e um preço muito bacana. Então assim, se você já gostou do tema desse vídeo, não deixe de deixar o seu joinha, tá? Se inscrever aqui no canal Talk PC, porque você não vai perder todo o conteúdo que eu vou postar nos próximos dias, tanto nos shorts, você não vai perder nada que eu postar aqui, tá bom? Só conteúdo bacana. Certo, pessoal, iniciando aqui os comparativos, eu vou mostrar para você kit a kit e vou dizer se ainda vale a pena importar o kit Xeon. Então vamos começar com esse kit Xeon X99, tá bom? No valor aí de R$ 454 reais, você vai ter uma placa-mãe da Macnish, muito boa, tá? Ela não é uma das mais fortes da Macnish, você vai ver aqui no VRM dela, você vai ver que ela não tem tanta proteção, não tem uma ventoinha para esfriar o VRM, mas com esse processador aqui, o E5, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Ele vem com o Xeon E5 2620V3, vai aguentar de boa essa placa-mãe, tranquilo, 16 GB de memória RAM, que você vai conseguir desempenhar seus jogos tranquilamente. Você vai ter bastante FPS na tela, jogos competitivos você vai conseguir jogar também, tá? Não vai ter o melhor desempenho, mas você vai conseguir jogar tranquilamente. Então, vamos começar por aqui, tá? Alguns detalhes desse processador, desse kit de R$ 456 reais, é que, tá? A memória, aliás, o clock máximo dele é de 3.2 GHz. Então é um clock muito bom. Se você fizer um Turbo Boost nesse processador, vai ser muito bom. Ele tem aqui um clock base de 2.4 GHz, que você não vai ter tanta perda aí em desempenho. E se você quiser até melhorar o seu desempenho, você pode soltar o Turbo Boost. E eu, em vídeos futuros, vou ensinar você como fazer isso também. Agora vamos passar aqui para esse kit um pouco mais caro, tá? No valor de R$ 551 reais, aí uma diferença de R$ 100 reais. Você vai ter basicamente, tá? A mesma configuração de R$ 456 reais. É um outro Macnish aqui, essa placa-mãe, ela parece ser mais trabalhada aqui nos VRMs, ó. Um VRM mais bonito, mas também não é nada demais, porque esse processador que vem com ela, que é o E5 2640V3, é um bom processador. E você vai desempenhar bons jogos competitivos, você vai conseguir rodar tranquilamente. Se a gente for parar aqui para ver as especificações do 2640V3, você vai ver aqui que ele tem um clock base de 2.6 GHz, tá? Aí alguns gigahertz a mais do 2620V3 e um clock máximo de 3.4 GHz, ou seja, esse Xeon ele vai desempenhar muito bem muitos jogos, vai rodar Warzone 2, God of War, jogos pesados. Talvez até aguente aí um The Last of Us, né? Mesmo que venha mal otimizado, você vai conseguir jogar ele. É claro, com talvez um pouco de gargalo, alguma dificuldade, mas vai conseguir rodar sim. Outro kit que eu quero mostrar para você, tá? Eu tô mostrando aqui uma evolução de preços, tá? Eu trouxe aqui até do mínimo ali de R$ 456 reais até R$ 742 reais, que é esse kit Xeon, que você vai ver aqui no valor de R$ 742 reais.
Ele tá um preço muito bom, tá? Pelo desempenho que você vai ter aqui nesse kitzinho. Eu montei com esse kit o computador do meu irmão. Então, eu sou a prova viva que essa configuração é muito boa, tá bom? Então aqui é um 2666V3. Esse é um processador que tem um clock alto, um clock base já alto, um clock turbo muito bom. Essa placa-mãe, você consegue fazer tranquilamente aí seus turbo busts, você não vai ter nenhuma dificuldade. É uma placa mais tecnológica que aparece até aqui os problemas, tem uma telinha que aparece os problemas da placa, se tiver algum, tá bom? Você vai ter também aqui um dissipador no VRM com ventoinha, muito legal. Fora, né, que ela é toda black aqui com verde muito bonita por R$ 742. Mas você vai perguntar, e aí, vale a pena esse processador? Vale a pena sim, tá? Ele está um valor aqui de 742, já vai estar competindo esse kit Xeon, ele já compete com outros kits que eu vou mostrar com você. Mas você viu que desde o kit de R$ 454 já é muito bom para você se divertir bastante aí nos seus jogos, tá bom? Tem aqui a comparação aqui do 2666V3. Aliás, aqui eu só consegui encontrar na internet a avaliação do 2660V3, que é o processador que eu tenho, mas é bem parecido o 66 com 60, tá bom? O clock base do 66V3 final, ele vem com um clock base de 2.9 GHz, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. E o clock máximo dele é de 3.5. Eu acredito que é de 3.5 o GHz desse processador, tá bom? E é claro, você vai ter aqui 10 núcleos, 20 threads. Todos esses processadores eles vêm com bastante núcleos e threads para você poder usufruir do seu processador com multitarefa. Então você que quer fazer live, você que quer jogar ao mesmo tempo que grava, fazer edição de vídeo, você não vai ter dificuldade nenhuma com qualquer um desses processadores. Eles são muito bons para você utilizar em multitarefa, tá bom? Então, eu vou falar para você aqui sobre os pontos positivos e os pontos negativos de você ter um kit Ryzen, tá? Aliás, desculpa, um kitzinho. Então, assim, quais são os pontos positivos de você ter um kitzinho? Eu tô deixando aqui na minha tela e eu vou falar aqui pra você, tá? Então, o preço baixo é um desses pontos positivos que você vai ter no Xeon. Bom desempenho. Então, ele vai entregar um bom desempenho. Não tô falando que ele vai entregar o máximo desempenho, dependendo da placa que você tiver. Uma tecnologia aí é um ponto negativo, tá? Uma tecnologia defasada, ou seja, normalmente esses processadorzinhos eles são mais antigos, de 2012, 2013, 2015, e conforme vai tendo atualizações em hardwares mais novos, os antigos vão ficando mais defasados, como memória cache, como algumas tecnologias internas, a arquitetura do processador vai ficando mais defasada, e isso pode limitar a performance do seu jogo, ou daquilo que você quer rodar ali no seu computador poderoso, tá bom? Mas assim, não vai fazer falta em relação, mesmo ele tendo uma tecnologia defasada, em 2023 pelo menos, você usufruir desses kits por 3, 4, 5 anos tranquilamente. Eu acredito que nos próximos 5 anos, esses kits que estão sendo à venda aqui pelo preço de 400 até 700 reais, vão desempenhar tranquilo as multitarefas que você quer desempenhar no seu computador, até jogar. Tá? Eu não estou falando que vão rodar no máximo desempenho, mas vão rodar muito bem. Agora vamos para o kit Interposer. E o primeiro kit Interposer que eu quero mostrar para você é o Interposer i7. Aqui ele vem tanto o processador quanto a placa-mãe. Ele não vem com a memória RAM, igual vem aos kitzinhos. E uma coisa que você pode perceber é que por ser um i7, tá acoplado nessa placa, não tem como tirar dessa placa. Eles cobram um valor de R$ 773. Tudo bem que você não vai ter ali o desempenho exato de um i7, mas bem próximo de um i7, porque por ele ser de testes, esses i7s
esses kit interposers, eles serem para teste, eles não desempenham o mesmo desempenho do que são vendidos nas lojas, tá bom? Mas é um desempenho muito próximo. E lembrando, eu provavelmente vou deixar aí teste para vocês, tá? Tanto do kit Xeon, dos processadores Xeon, quanto agora dos kits interposer na tela, para você aí ter uma ideia do que eu tô falando. Mas assim, vamos ver aqui as configurações dele. Então ele tem 6 cores, 12 threads, tá? Um clock base de 1.8 GHz, até menos do que o Xeon, tá? Mas se você colocar na frequência máxima turbo, é de 4.1 GHz. Então aí você vai ter uma sobra em relação aos kits Xeons da atualidade, tá bom? Dos que eu mostrei pelo menos aqui nesse vídeo. O próximo kit interposer que eu quero mostrar para você é o interposer aqui, o i7 11800H. Tá? Ele é um pouco mais forte do que o anterior e mais caro também. Então, se o outro era R$770, esse já está R$1.092, que ele é mais forte. Ele é um i7, mas um pouco mais forte, mais próximo do i7 vendidos nas lojas. Se a gente ver algumas configurações, eu vou mostrar aqui para você, ó. As configurações, clock base, se do primeiro que nós vimos, 700, o clock base desse é de 2.3 e a frequência turbo é maior também. Eu acredito que o anterior a gente viu aqui, ó, frequência turbo de 4.1 GHz. Esse segundo de R$1.092, você vai ter uma frequência turbo de 4.6 GHz. Mais poderoso, 8 cores, 16 threads, muito bom para jogos, vai desempenhar bem seus jogos, suas multitarefas também tranquilamente, mas você vai pagar esse preço muito mais alto. Então assim, Vitor, você me recomenda fazer a encomenda do kit Xeon ou do kit interposer? Aí eu vou falar para você, depende, tá? Depende. Mas eu ainda tenho que mostrar para você o próximo kit, que é o kit Ryzen, tá? Depois que eu finalizar, eu vou mostrar ainda um kit que vem com memória RAM dos Xeons, né? Dos processadores da Intel. E você vai ver se ainda vale a pena importar um kit Xeon, um kit interposer ou um kit Ryzen. Tá? Outro processador aqui que eu verifiquei, aqui que é o i5, esse aqui é um kit bem bacana, ele vem com tanto a placa-mãe quanto memória RAM, 16 GB de memória RAM e um i5. E assim, ele tá custando um valor de R$1.459 aqui atualmente aqui nesse vídeo. Mas, mesmo ele sendo um i5 de 12ª geração, vale muito a pena. Principalmente se você olhar aqui em relação à tecnologia dele. 6 cores, 12 threads. Você vai ter ali uma memória cache ali de 18 MB, muito boa. E um turbo boost nesse processador, no clock desse processador, de 4.4 GHz. Se você soltar o turbo boost dele, 4.4 GHz, vai desempenhar muito bem, assim como o kit interposer, e ainda você vai ter sua memória RAM. Mas se eu recomendo aqui algum desses kits aqui, eu já até antecipo, eu não pegaria aí um kit interposer, tá bom? Vou explicar mais aqui no final do vídeo, então fica comigo porque eu vou explicar para você que, desde já eu digo, não vale a pena pegar um kit interposer, a não ser que você consiga enxergar alguma coisa que eu não tô vendo, mas no final do vídeo eu vou explicar a minha visão porque não vale pegar um kit interposer. Vamos agora para o próximo kit. Os próximos kits que eu vou mostrar para você são os kits que vêm equipados com o processador Ryzen 5, tá bom? Então vamos ver aqui, por 1.226, olha só, você vai ter um Ryzen 5 5600G com 16 GB de memória RAM. Então você vai ter bastante coisa, muito parecido com aquele i5, tá? Muito parecido aí as configurações, mas aqui você vai ter R$200, quase R$300 de desconto de diferença aí em relação ao Intel para o Ryzen. Vamos olhar aqui as configurações. Em relação às configurações, você vai ter 16 núcleos e 12 threads,
você vai ter um clock base de 3.9 GHz, tá bom? Deixa eu ver aqui se aparece o clock turbo. Não está aparecendo, apareceu sim. 4.4 GHz, que são os mesmos da Intel. Tá aí aqui, ó, uma memória cache de 16 MB. Então vai ter uma memória cache um pouco inferior em relação ao Intel, mas você vai ter basicamente o mesmo desempenho pagando 200, 300 reais a menos. Então eu já recomendo logo de cara aqui que você, se for para comprar um kit com Intel que tem um desempenho às vezes inferior, muitas das vezes inferior em jogos do que os kits Ryzen em games, tá bom? O próximo kit que eu vou mostrar para vocês, Ryzen, esse é o Ryzen 5600. Ele tá um pouco mais caro, ele está R$ 1.262, tá? O anterior está R$ 1.226, então pouca coisa, uma base de R$ 40 de diferença. Você vai ter aí o 5600, o primeiro é o 600G, e esse aqui é o 5600, que aí não vem com um vídeo integrado, mas por consequência ele é mais forte do que o G. Se você tem uma placa de vídeo para rodar, não quer utilizar o desempenho máximo do processador, eu recomendo esse, pagando R$ 40 de diferença, vale muito mais a pena, tá bom? Então, olha só, você vai ter se equipar com o Ryzen 5600, que vai rodar jogos mais potentes do que ainda o i5, e 16 GB de memória RAM, praticamente pagando R$ 300 a menos, 300, 200 reais a menos, tá bom? Vamos verificar aqui, ó, vamos verificar as configurações do processador do 5600. E você pode ver aqui que são 6 núcleos e 12 threads. Você tem um clock base de 3.5 GHz e um turbo de 4.4 GHz. Então assim, é basicamente a mesma coisa, tá? É a mesma coisa em si em relação ao clock base e o clock turbo. Porém, você tem uma memória cache maior. Você tem uma memória cache de 32 MB, enquanto a do Ryzen 5600G você vai ter uma memória cache máxima de 18 MB. Isso faz uma diferença grande em jogos competitivos. Então, se você quer investir R$ 40 a mais e ter muito mais poder, eu recomendo aí o 5600, o Ryzen 5600, que você não vai se arrepender. E por último, vamos ver aqui o Ryzen 5600X, que ele é muito mais forte que aí o i5, tá? Para jogo ainda você vai ter um desempenho maior, você vai ter basicamente a mesma configuração daquele i5 que vem com todas as peças praticamente para você desfrutar do seu processador, mas você vai ter mais desempenho. Então assim, nesse kit que está custando R$ 1.434, eu vou até dar uma olhada novamente em relação aos processadores da Intel. Vamos verificar. Os processadores da Intel, R$ 1.459 aqui, basicamente a mesma configuração, só que com menos poder para games. E vai estar um valor de R$ 1.459. Já em relação aqui ao Crit Ryzen, você vai ter já um desconto aí de uma média de R$ 50, mas vai levar mais poder para casa. Por quê? Porque se a gente dá uma olhada, o clock base é de 3.7 GHz, já nesse processador você vai ter um clock turbo de 4.6 GHz, ou seja, muito mais poder para casa. Fora isso aqui, uma memória cache de 32 MB. Então eu tô falando de muito mais poder que você vai levar para sua casa, você vai se divertir muito mais e ter mais desempenho nos seus jogos. Em tudo que você quer desempenhar, a não ser que seja algumas tecnologias, é claro, que a Intel tem melhor do que o Ryzen. Se for para multitarefa, se for para você utilizar em vídeos, edição de vídeo, é até melhor que você tenha aí um Intel mesmo desempenhando um pouco menos em jogos, tá bom? Mas enfim, e aí, Vitor? O que você vai me dizer sobre esses processadores? Qual vale mais a pena e qual você me recomenda? E eu vou falar agora para você. O que eu recomendo é que você faça a melhor escolha relacionada àquilo que você pode pagar. Se você pode pagar até R$ 700 hoje,
eu recomendo que você faça a importação de um kit Xeon. Por quê? Porque vai ter um kit completo, você não vai se arrepender, você vai ter um desempenho muito bacana em jogos, você não vai ter o máximo desempenho, mas se você tem de 400 a 700 reais, você vai ter menos dor de cabeça, porque você sabe que vai estar levando um kit bem bacana para casa. Se você quiser comprar um outro Xeon, você vai conseguir colocar ali na sua placa-mãe, independente ali dos valores ali que você viu, ou da placa que você viu, mesmo aquela mais simples com VRM sem tantas tecnologias igual de 700 reais da Macnish. Mas até 700 reais, se você tenha para comprar, não compre o kit Interposer. Na minha opinião, não vale a pena. Você pode ver outros youtubers falando que vale a pena, o kit Interposer é bacana, mas na minha opinião não vale a pena comprar um kit Interposer. A não ser que você queira levar para casa, você vai pagar uma média de 700, 900 reais, 1.000 reais, enquanto eu acredito que você poderia investir um pouco mais e já investir num kit Ryzen, que o kit Ryzen vai ter um desempenho muito maior em relação até esses i7, o próprio i9, tá? Mas você vai estar levando aí um processador e uma placa-mãe que você vai poder trocar futuramente, você vai poder fazer outras configurações, e já o kit Interposer você não vai conseguir fazer isso. Eu sei que é polêmico, eu sei que vai ter pessoas até no comentário, você está errado, você está falando demais, mas na minha opinião não vale a pena e eu não importaria um kit Interposer. Mas é claro, você faça a melhor escolha com o seu dinheiro, porque o dinheiro é seu, não é verdade? Então assim, agradeço você que ficou até o final desse vídeo, espero que você tenha gostado, deixe o like, deixe o seu joinha, aliás, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, já deixe o like, para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? Se eu falei alguma besteira, deixe nos comentários para que eu possa me informar, para que eu possa estudar cada vez mais para trazer conteúdo para você. No demais, fique com Deus.